Olá, eu sou Daniel Zavanha, estou aqui para mais um vídeo. Bom, eu acho que eu já falei isso aqui no canal outras vezes, mas só para relembrar. O autismo ele é dividido basicamente em 3 níveis de comprometimento. É o autismo nível 1, 2 e 3, também chamados de autismo leve, moderado e severo. O autismo severo é aquele que é basicamente aquele autismo clássico que todo mundo conhece, o estereótipo. Embora nem todos os autistas severos sejam pessoas que não conseguem se comunicar como algumas pessoas pensam. Alguns aprendem sim. Só que hoje eu vou focar o vídeo no autismo leve, que é o meu caso. Assim, essa classificação em nível 1, 2 e 3, leve, moderado e severo, ela é um pouco problemática por alguns motivos. E hoje, como eu disse, eu vou focar no chamado autismo leve. Volta e meia eu ouço comentários do tipo: ah, você é autista? Ah, mas o seu autismo é bem leve, não dá nem para perceber. Ou então, nossa, por que você entra na fila preferencial? O seu autismo nem é tão severo assim para precisar disso. E assim, né? Primeiro, como já deu para ver por isso que eu acabei de falar, nós sofremos sim muito preconceito, embora o nosso autismo seja considerado leve. E o outro problema que isso traz, além do preconceito, né, das pessoas acharem que você é quase normal, entre aspas, é que dizer que o autismo é leve pode dar a entender que a pessoa não precisa de suporte nenhum para nada. Por exemplo, eu já vi faculdades se recusarem a adaptar suas atividades para alunos autistas. E eles acabarem até abandonando o curso por causa disso. Teve um caso que me contaram recentemente, que parecido com isso. No caso não era nem autismo, a pessoa é TDAH e acabou desistindo da faculdade porque que ela não fornecia as adaptações necessárias. E assim, né? Nós que vivemos com o autismo, nós que somos autistas, sabemos que o autismo não tem nada de leve. Aí você pode até falar assim: ué, mas você fez faculdade, não precisou de suporte, tá aqui. Pois é, mas só eu sei o quanto isso me custou. Só para ter uma ideia, um curso que era para ser feito em 4 anos, eu levei 6 anos para terminar. E na época eu não sabia que muitas das minhas dificuldades eram por conta do autismo. Então, e assim, né, essa classificação de leve, moderado e severo, ela não funciona muitas vezes, porque o autismo é um espectro. Um autista não é igual ao outro, assim como uma pessoa não é igual a outra. Mas vocês sabem quem é que cria essas classificações. Os neurotípicos, é claro. Eles falam que é autismo leve porque não são eles que passam pelo que nós passamos. Porque assim, nós autistas leves, nós temos as mesmas dificuldades e a mesma hipersensibilidade
dos autistas moderados e severos. A única diferença é que nós conseguimos ter uma certa autonomia e um pouco mais de traquejo social do que eles. Só que nem sempre nós conseguimos manter isso. Que até para quem fala, nossa, mas nem dá para notar que você é autista. Bom, primeiro que, como eu já falei várias vezes, autismo não tem cara, né? Não é igual a síndrome de Down, por exemplo, que você pode reconhecer por características físicas. No nosso caso, você reconhece por características de comportamento. E assim, nós autistas leves, nós muitas vezes aprendemos a fazer o que os americanos chamam de masking, que é você mascarar os sinais do autismo para conseguir viver numa sociedade neurotípica e parecer normal, entre aspas. Só que isso demanda de nós uma carga muito grande de energia do nosso cérebro. Porque o cérebro de um autista, ele não repousa como o cérebro de um neurotípico. Então, interações sociais para nós são cansativas. Mesmo quando nós gostamos de fazer determinadas coisas e estar com algumas pessoas, aquilo demanda para nós uma energia muito grande, para todos os autistas. Só que no caso dos autistas leves, nós conseguimos manter essa atividade social, às vezes por um certo tempo. Só que depois que nós fazemos isso, muitas vezes nós nos sentimos completamente esgotados. E como eu disse, não quer dizer que nós não gostamos da companhia de quem estava conosco ou que nós não gostamos do programa. Só que assim, o fato é que atividades sociais demandam de nós muita energia mental e são cansativas, mesmo quando são prazerosas. Por exemplo, eu fui viajar para Campos do Jordão no mês passado. Tinha um pessoal lá muito legal, assim, tinha uma moça que cantava e tocava violão. Tava muito legal mesmo, mas chegou um determinado momento que eu falei, bom, agora eu vou lá pro meu quarto, lá na pousada, né? E não, eu tava gostando, só que assim, o que nós chamamos de bateria social, no caso a minha acabou naquele momento, eu tive que me recolher. Por sorte eu estava com pessoas legais e não viram como desfeita o fato de eu sair no meio da reunião. Só que muitos neurotípicos não entendem isso e acham que a gente sai porque é fresco, porque é antissocial. E não, nós simplesmente precisamos de um tempo para recarregar nossas energias. Tá? Por exemplo, no sábado, no próximo sábado não, no próximo domingo, eu vou numa festa de aniversário de uma pessoa muito querida. Eu sei que eu tô animado para ir, mas eu sei que vai ter momentos em que eu vou precisar me afastar um pouco das pessoas, me isolar e esperar minha bateria social recarregar. E assim, né, os neurotípicos, como eu disse, não conseguem entender isso muitas vezes. Outra coisa é o que eu citei do atendimento preferencial. Ficar numa fila esperando, principalmente num lugar muito lotado, pode nos levar a ter uma crise sensorial
E essa crise às vezes pode ser explosiva, nós podemos ficar muito irritados e nos tornarmos agressivos com palavras, nos tornarmos grosseiros com as pessoas, ou podemos ter dor de cabeça, a pressão pode subir. Então, assim, né, o atendimento preferencial para autistas não é frescura. Nós não usamos o autismo como desculpa para furar fila, como eu já ouvi algumas pessoas falando. E assim, todos esses exemplos que eu dei acontecem comigo, que sou considerado um autista nível 1, ou seja, um autista leve. Só que assim, para nós que vivemos isso no dia a dia, sabemos que leve é só o nome, né? Porque é só o nome que os neurotípicos deram, porque eles acham que nós não precisamos de suporte nenhum. Ai, esses neurotípicos!